Pai eterno, aqui está a tua igreja, Senhor, sedenta, Senhor, para ouvir o que tu tens a falar, Senhor. Que nessa noite o Senhor venha encher o nosso coração com as tuas palavras, Pai. E que não venha ser, Senhor, o que eu quero falar, o que o povo quer ouvir, mas que venha ser somente, Senhor, o que for da tua vontade, Senhor. Glória a Se for para a Deus. repreensão, que a gente venha nos aceitar. Aleluia. Se for para levantar o caído, que venha ser para que ele venha ser vitorioso. Glória a Deus. Se for Pai eterno para curar, que venha ser para que ele venha saltar de alegria na tua presença. Glória a Deus. Aleluia. Se for Deus Todo-Poderoso para reviver, para edificar a nossa vida, que a gente venha se encher do teu Espírito. Aleluia. Pai, nesse momento, fala conosco, é o que eu te peço. Amém. E te agradeço. Glória a Deus. Aleluia. Pegue sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1. Amém. Vamos ler mesmo do versículo. Aleluia. Vamos ler do versículo 8. Mateus, capítulo 19, versículo 8. Aleluia. Diz assim mesmo. Imediatamente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvi dar aos pobres a metade de meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restaurarei 4 vezes mais. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, Glória a Deus. Aleluia. pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar o que se achava perdido. Quantos podem dizer amém? Amém. Você pode colocar a sua Bíblia no banco, se assentar, pegar seu assento, e vamos nesta noite pedir para que Deus revele coisas ocultas em cima desse texto bíblico. Durante essa semana, no decorrer dessa semana, Deus veio me chamando a atenção para alguns acontecimentos que têm se dado não só na minha vida, como na vida de vários cristãos. Alguns acontecimentos que têm se dado muitas das vezes em até mesmo pessoas que não são cristãos, pessoas que só frequentam as igrejas. Acontecimentos quais acontecem também em pessoas que nem sequer frequentam igrejas, mas dizem acreditar em Deus e buscam em Deus uma bênção. Amados, quando estamos na presença do Senhor, nós geralmente costumamos pedir coisas a Deus, bênçãos para a nossa família, bênçãos para a nossa vida financeira, para a nossa vida amorosa, para a nossa vida conjugal, bênçãos para a nossa vida social e por aí vai. E muitas das vezes não se preocupamos com o que realmente Deus deseja de nós. Analisando esse texto bíblico,
viu que o Salvador iria passar ali. A Bíblia diz que ele imediatamente correu, porém a multidão subiu em uma árvore para poder ver a Jesus. E algumas vezes Espelha abaixa. não estamos Espelha abaixa mais o conseguindo louvor lá. fazer O louvor. nada para chamar a atenção de Deus. Um ponto que eu me identifiquei nesse texto bíblico de Zaqueu, que ele começa logo tentando chamar a atenção daquele que ele acreditava ser o Salvador. Quando que nós não tomamos essa atitude, muitas das vezes quando chegamos nos pés do Senhor, pessoal, me dá. E esquecemos de fazer algo para chamar a atenção de Jesus, para chamar a atenção de nosso Deus. Talvez você esteja pensando em Maicon, mas a pregação já está manjada. Todo mundo já sabe disso. Quando uma fala que Zaqueu subiu numa árvore para chamar a atenção de Deus. Ei, falar é fácil, comentar é fácil. Eu quero vir fazer. Eu quero dizer para você que chegou aqui nesta noite que muitas das vezes Deus quer ver a nossa atitude primeiro, para poder nos abençoar com aquilo que a gente acha que merece, com aquilo que a gente acha que vai nos fazer bem. Tem gente que pede um emprego e não sabe sair para procurar emprego. Tem gente que quer ver sua família, seus filhos na presença do Senhor e não leva eles na igreja. Deixa eu fazer o que bem quer, deixa eu fazer o que bem interessa a eles. Muitas das vezes nem sabem por onde eles andam. A Bíblia me dá autoridade para que, se o meu filho tentar sair dos caminhos, para que eu repreenda ele. Glória a Deus. Eu me lembro da minha avó, que dizia que enquanto você estiver sobre o meu teto, tu vai fazer o que eu quiser. Glória a Deus. Na época eu não entendia. Na época eu achava chato. Mas hoje eu vejo que a minha avó simplesmente me criou na palavra. Ei, você aí, que quer o seu filho na presença do Senhor, eu sei que parece chatice o que eu vou lhe dizer, mas tem que ser dessa forma. Coloque ele para ir para os estudos, porque senão, como ele vai ouvir a palavra? Se hoje eu estou aqui, foi porque um dia frutificou o que eu ouvi. A palavra de Deus diz que eu não volto vazio. Eu quero ver meus filhos na presença de Deus, mas entretanto eu não faço nada para que isso venha a ser realizado. Irmão Magno, eu vou obrigá-los. Se você é pai e se ele come do teu salário, você tem esse direito. O único direito que o filho tem é obedecer no silêncio. Se achou ruim, vai experimentar a vida para te ver como é. Que saudade eu sinto da minha avó. Ainda hoje eu estava no telefonema comentando isso. Sinto muita saudade, porque se minha avó estivesse viva nesse dia de hoje, onde eu estou passando por um momento especial do nascimento do meu filho, ela estaria aqui, enquanto outras pessoas que têm o mesmo sangue que eu não estão. Ela era dura, ela era rígida, mas porque ela me amava. Você, filho que chegou aqui nessa noite, que não entende por que o teu pai e tua mãe é duro contigo, cuidado para não acontecer com você mesmo que aconteceu comigo.
o testemunho do irmão Wagner é forte, que ele era mendigo, e Deus transformou ele num pai de família, pregador da palavra. Não, um testemunho forte é da minha irmã, que nunca fez coisas erradas, que sempre esteve do lado da minha avó, fazendo a vontade de Deus e a vontade dela. Eu tenho certeza que a minha irmã vai viver mais do que eu. Isso é Bíblia. Tenho certeza absoluta. Porque é Bíblia. Os dias dela vão ser acrescentados. Eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite. Tem gente que quer ser pai como eu queria, mas não tem atitudes de pai. Quando eu estava solteiro, muitas das vezes Deus mandava casais para me falar sobre convivências conjugal. E quando aqueles casais saíram, que Deus me usava na palavra, eu pensava: Senhor, nem casado eu sou, como é que eu dei conselho para gente que é casado há anos? Até que Deus me falou: porque eu estou te preparando para aquilo que tu queres. Glória a Deus, aleluia. Porque quando tu tiver tua mulher, tu vai saber como agir. E se tu não tiver atitudes agora, no futuro vai ser tarde. Tu tem que ter atitudes agora para mim poder ter certeza se tu está apto a que tu queres. Tem mulher que quer ser mãe, mas só acorda 9, 10 horas da noite. Como é que teu filho vai ficar se quando ele nascer, tu acordar 9, 10 horas da manhã todo dia? Vai ficar sujo, com fome, não vai pegar o sol e por aí vai. As suas atitudes têm que ser agora para chamar a atenção de Deus. Tomara que eu sou solteiro, e daí? Eu comecei a tomar atitudes de pai ainda solteiro. Eu não havia reparado isso, mas eu reparei agora. Eu saía cedo para ir trabalhar, porque eu tinha um compromisso com a obra, que era cuidar de pessoas jogadas. Eu tinha um compromisso com uma obra de pessoas que moravam na rua, vieram para morar em casa, e eu cuidava daquelas pessoas, tinha que trazer o alimento daquelas pessoas, tinha que tratar aquelas pessoas. Glória a Deus, aleluia. E é a mesma coisa que hoje eu faço com meu filho e que ainda vou fazer. Eu vou precisar ser rígido com ele da mesma forma que eu era rígido com os meus discípulos. Glória a Deus, aleluia. Eu me lembro que uma vez eu quebrei o celular de uma jovem que estava morando na minha casa, porque ela estava assistindo um programa que, na minha opinião, não estava imoral. Eu falei assim: olha, desliga isso daí. Ela estava assistindo pelo celular. Aí eu peguei e fui lá para a sala. Mas não desligou, eu voltei lá e falei assim: desliga isso aí. Aí fui para a sala. E eu continuei ouvindo o celular, o mesmo programa. E ela ainda ficava rindo, altão. Peguei, chamei o jovem que estava com ela e falei assim: olha, pede para ela desligar, que senão eu vou lá e quebro. Porque vocês moram debaixo da minha casa. E quando vocês estiverem morando aqui, vocês vão fazer a minha vontade. Porque eu fui colocado por Deus para cuidar de vocês. E eu vou quebrar. Ele foi lá, falou para ela, não fez o que ele pediu. Eu me levantei de lá, peguei o celular da mulher, joguei no chão, despatifou todinho. Será que eu vou ser da mesma forma como o filho? Eu fui treinado por Deus. E muitas das vezes tem pessoas, tem varões que quer uma mulher, quer uma família, mas não sabe se virar. Se está desempregado, não sabe fazer outra coisa para ir ganhando dinheiro enquanto não aparece nada. Fica só esperando, com licença da palavra, no sofá, coçando, se coçando. Tem mulheres que assistem os seus filhos indo pelo caminho errado e não tomam uma atitude de mulher cristã. Não, hoje vem cá, meu filho, hoje
vai comigo para a igreja. Se não, ou tu vai levar ele uma pizza, ou tu vai embora daqui de casa. E por mais que isso é muito drástico, é uma atitude muito drástica. Não, você é o pai, não é ele que é o pai. Você é a mãe, não é ele que é a mãe. Você é que tem a atitude. Ele tem que obedecer, querido ou não. Zaqueu tomou uma atitude para chamar a atenção de Deus. Sabe o que me deixou, que me chamou muita atenção nesse texto? É que Zaqueu subiu. E geralmente, as outras pessoas da Bíblia que tentaram chamar a atenção de Deus ou de Jesus, desceram, ou se humilharam, ou choraram, ou gritaram, mas desceu. E Zaqueu não, Zaqueu ele fez diferente, ele subiu. Glória a Deus, aleluia. Glória. Se você for analisar quando Pedro falou, Senhor, eu quero andar sobre as águas, Jesus falou, então desce. Ele desceu, ele andou sobre as águas. Se você for analisar sobre o cego Bartimeu, ele gritou. As pessoas falaram, cara, ele não vai te ouvir, ele gritou mais alto ainda, se humilhou. Se você for analisar sobre Ana, ela chorou no silêncio. Mas Zaqueu, ele subiu. Me chamou muita atenção isso e eu perguntei, Senhor, por quê? Porque a atitude de Zaqueu estava dizendo, ei, eu quero ser antes. Glória a Deus, aleluia. Eu não quero ficar onde o povo está. Eu quero ser diferente. Eu quero estar aqui só olhando o povo. Eu quero estar assistindo de camarote. Glória a Deus. Aqueles que zombam de mim. Glória a Deus, aleluia. Eu quero estar assistindo de camarote aqueles que não acreditavam em mim. Glória a Que Deus, achavam que aleluia. o Senhor ia passar despercebido por mim. Glória a Deus, aleluia. A atitude de Zaqueu falou, eu quero é isso. Sabe o que Jesus fez? Essa Zaqueu. Convém pensar em sua casa. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa que me chama a atenção no texto bíblico que nós lemos é que Zaqueu pulou e disse, epa, peraí, é assim que funciona? Então de hoje em diante eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei algo de alguém, eu vou restituir. Glória a Deus, aleluia. A atitude de Zaqueu estava dizendo a si mesmo, se é para ser cristão, eu vou ser cristão vigoroso. Glória a Deus. Se é para ser cristão, eu vou ser cristão com amor. Glória a Deus, aleluia. Não me importo com essas coisas daqui da terra. Eu não me importo com os bens materiais que Deus pode ou não me dar. O que me importa de verdade é fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. É mostrar para Deus do que eu sou capaz. Eu estou falando isso porque hoje Deus mudou no meu coração. Eu estou falando isso porque hoje Deus me deu algo a que eu garanto a vocês que eu não mereço. Um dia, viciado em drogas, jogado onde ninguém acreditava, onde aí eu Glória a Deus, aleluia. estava perdendo a esperança de vida. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas a atitude de uma senhora chamada Dona Esther, Glória a Deus, aleluia. atitude muitas das vezes drástica. Ela dizia, eu quero um neto na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, Fazer Senhor. de tudo para que ele... Glórias a ti, Deus, aleluia. Eu me lembro que quando eu tinha aproximadamente 10 anos, ela olhou para mim e falou assim, filho, eu estou te criando para ser um pregador do Evangelho. Glória a Deus. Eu nem sabia o que era isso.
como passaram os anos, eu fugi para longe da presença de Deus. Eu não merecia o que ela havia profetizado em mim. Mas eu acredito no fundo do meu coração que Deus usou para tudo que ela passou e resolveu recompensá-la. Glória a Deus, aleluia, Senhor. A minha avó chegou a viver para vir aceitar a Jesus, a vir me batizar. Infelizmente, ela não teve o prazer de ver eu pregar. Quando eu fiz a minha primeira pregação, ela já estava com Deus. Ela só teve a notícia. Mas uma coisa me deixa feliz. Que ela chamou uma amiga dela e disse assim mesmo, uma amiga dela: quando eu quero te falar uma coisa, agora eu posso ir em paz. Glória a Deus, A amiga dela falou assim: pode ir em paz. Por quê? Só já está desistindo da vida? Não estou desistindo da vida, muito pelo contrário. Eu tenho a vida. glória a Deus, aleluia. Mas eu posso ir em paz morar com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meu objetivo eu alcancei. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O pastor Fábio, que é o meu pai na fé, uma vez chegou e falou assim para mim, depois que ela faleceu: olha, quando a tua avó estava doente, a gente foi visitar ela, falou assim mesmo: pastor Fábio, eu fiz de tudo até aqui para colocá-lo na presença de Deus. Ele está na presença de Deus, está firme e forte. Agora eu quero pedir uma coisa para o Senhor: não abandona o meu neto financeiramente. Isso se chama amor. Glória a Deus, aleluia. Amor que eu não entendia. Hoje, missionário da Igreja do Evangelho Quadrangular, pai de família, mudado, totalmente restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus, por causa de uma atitude. Às vezes, atitude não compreendida. Às vezes, atitude severa, dura. Mas uma atitude que mostrou a Deus o lugar que ela queria estar. Glória a O lugar que Deus, ela queria que aleluia, eu Senhor. estivesse. E você? Está esperando o quê para tomar uma atitude e mostrar a Deus o lugar que você quer estar? Zaqueu, antes de saber que Jesus ia estar na casa dele, a atitude dele dizia: eu quero ser grande, eu quero estar lá em cima. E quando ele aceitou a atitude de devolver, dizia a si mesmo: não estou nem aí para essas coisas. O que eu quero de verdade é mostrar para Deus como eu vou ser. Você que quer um emprego, um cargo maior do que você tem, tanto faz na empresa ou aqui na igreja, mostre para o Senhor como você vai agir quando tiver a bênção. Você que quer ser pai, que quer ser mãe, mostre para Deus hoje como você vai agir quando tiver a bênção. Glória a Deus, aleluia. Você que quer ter um casamento abençoado, mostre para Deus hoje como é que vai ser. Você quer ter um casamento abençoado, você é mulher, mas você não tem a capacidade de obedecer nem seus pais. Como você vai ter a capacidade de ser submissa ao seu marido? Como
descreve quem nós somos. Glória a Deus. Perante os homens e perante a Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que nos ensina, Pai, a tomar atitudes corretas, que te agradem, independente se venha a agradar nossos filhos, nossos parentes, nossos conhecidos, mas